Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver juntos alguns exercícios de matrizes no Visual G, certo? Nós vamos, por exemplo, fazer um exercício aqui que calcula a diferença entre a soma dos elementos da matriz principal e da matriz secundária. Então vamos lá, vamos começar criando aqui a matriz das nossas variáveis. A matriz A, que vai ser um vetor, que esse vetor, vamos supor que ele seja 3 por 3. Então eu vou colocar aqui de 1 até 3... de 1 até 3, de inteiro, certo? Você também pode alterar isso aí no seu código à vontade, tá? Vamos precisar das variáveis auxiliares para a gente contar, né? E agora nós vamos imprimir a matriz, tá certo? Vamos colocar aqui um comentário, olha só. Gera e imprime a matriz. Então, veja só. Para a gente imprimir a matriz, nós vamos fazer o I e o J irem de 1 até 3. Para ir de 1 até 3, faça. Aqui eu vou já colocar o fim para. E aqui dentro eu vou escrever para J, de 1 até 3, faça. E aqui o fim para. Aqui dentro nós vamos criar uma regra qualquer para a matriz. Vamos imaginar que a matriz que a gente queira siga essa seguinte fórmula. A e J recebe I mais J. Vocês vão ver que ao final, quando a gente imprimir essa matriz, ela vai ser uma matriz simétrica. Escreva A e J. Se eu coloco escreva, ele vai escrever tudo em uma única linha, né? Então, para a gente fazer a quebra de linha, nós vamos, abaixo desse fim para aqui, eu vou escrever uma quebra de linha. Então, escreval, e aqui coloco o vazio, tá? Quando a gente compila isso aí, Alt F9, opa, tem um errozinho aqui. Pronto, pessoal, clicando aqui em Ctrl F9 para executar, você vai perceber que a matriz já foi impressa. Veja só, é a matriz 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Se você perceber, esta matriz é uma matriz simétrica. Por quê? Porque se você muda a posição da linha com a coluna, a matriz não se altera, tá certo? Ou seja, cada elemento A índice IJ é igual ao elemento A índice JI. Calcular a soma da diagonal principal e da diagonal secundária. Para isso, nós vamos criar aqui as variáveis diagonal principal e diagonal secundária. Então, vamos colocar aqui diagonal principal, que vai ser inteiro, né? Soma de inteiros é sempre inteiro. Diagonal secundária. Vamos lá, você vai fazer o seguinte, nós vamos inicializar a diagonal principal e a diagonal secundária como sendo zero, tá? Vamos fazer essa inicialização aqui. Inicialização da soma dos elementos das diagonais. Então, isso quer dizer que a diagonal principal vai inicialmente receber zero. E a diagonal secundária também vai receber zero. Por que a gente vai inicializar com zero? Porque nós vamos precisar fazer uma soma cumulativa, tá? Veja só, da seguinte forma. Para ir de 1 até 3, passa, impara. E aqui dentro desse laço para, nós vamos escrever o seguinte, olha só. Diagonal principal vai receber o valor da diagonal principal, que é 0, mais o A índice II. Por quê, pessoal? Porque na diagonal principal, você vai ter o I igual ao J, certo? Então, você vai ter 1 e 1, 2, 2, 3 e 3. E na diagonal secundária, você vai ter 1 e 3,
2 e 2 e 3 e 1. Como é que a gente escreve isso na fórmula? Vamos escrever agora, tá? Diagonal secundária recebe diagonal secundária mais A índice I. Qual é a relação do 1 com o 3, do 2 com o 2 e do 3 com o 1? É o seguinte, vai ser 4 menos o valor de I. Por exemplo, se o I for igual a 1, 4 menos 1 dá 3. Se o I for igual a 2, 4 menos 2 dá 2. E se o I for igual a 3, 4 menos 3 dá 1. Então, você consegue aí obter os elementos da sua diagonal secundária. Tá certo? Com isso, você já vai ter os valores da diagonal principal e da diagonal secundária. Se você quiser fazer aí, por exemplo, a diferença, você pode criar aqui um inteiro chamado diferença. E aí você diz que diferença é igual a diagonal principal menos diagonal secundária. Esse algoritmo aqui, gente, eu vi lá no HackerRank, certo? Na verdade, ele pedia para a gente calcular o módulo ou o valor absoluto disso. Se você quer o módulo de uma diferença, você coloca aqui ABS, né, a função ABS, e você consegue calcular isso em módulo ou valor absoluto. Vamos ver se está tudo certinho aqui, dá Ctrl F9. Veja só, diagonal principal deu 0 aqui. Foi só um erro aqui de escrita, tá? Eu escrevi diagonal. Diagonal, continuar. E aqui está, certo? Ele só imprime a matriz, como você pode ver aqui. Mas se a gente quiser, a gente pode ver aqui no na nossa área de variáveis, que aqui estão, veja só, diagonal principal, diagonal secundária deu 12, 12 menos 12 dá 0, tá? Então, tá funcionando tudo certinho até aí. Né? Vamos colocar aqui o módulo, ó, valor absoluto. Só é você colocar ABS, espera aí que você não está vendo, agora você está vendo. Eu coloquei aqui ABS, abre parênteses, coloca a sua expressão, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Ok. Com isso, você cria um programa que calcula a soma das diagonais e depois faz um módulo da diferença entre eles, tá?